Bom dia, gente. Nós vamos estudar hoje o emprego do hífen em gramática. Okay? Então, vamos lá. Emprego do hífen. O hífen caracteriza-se como um sinal gráfico que, semelhantemente a tantos outros, desempenha algumas funções próprias, estando estas relacionadas a uma infinidade de circunstâncias linguísticas. Entre elas, podemos citar ligar palavras compostas, fazer a junção entre pronomes oblíquos e algumas formas verbais, representadas pelas mesóclise e ênfase, que nós já vimos. Separar as sílabas de um dado vocábulo, ligar algumas palavras precedidas de prefixos. Agora tem aqui casos, tá? Casos nos quais constatamos a presença do hífen. O hífen passa a ser usado quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal. Então, aqui, ó, antes, aí nós tivemos um acordo ortográfico e algumas palavras teve mudança. Por exemplo, anti-inflamatório não tinha hífen, agora tem. Agora, anti-inflamatório tem hífen. Por quê? Porque a palavra anti termina com i e a outra termina com i, com a mesma vogal. Então, tem que colocar o hífen. Anti-inflacionário não tinha hífen, agora tem. Micro-ônibus não tinha hífen, agora tem. Micro-organismo não tinha hífen, agora tem. Então, todas as palavras que têm vogais repetidas são separadas por hífen. Essa regra, fazemos algumas exceções já vigentes antes do acordo. Essas são exceções, tá? Auto-observação, auto-oscilação, contra-almirante, são as exceções. Tal regra não se aplica aos prefixos co, pro e re, mesmo que a segunda palavra comece com a mesma vogal que termina o prefixo. Então, co-ocupar não separa por isso, reescrever não separa, proótico, pro-insulina também não separa, não separa por isso. São as exceções. Com o prefixo, usa seu hífen diante de palavras iniciadas com H. Então, anti-herói, a segunda começa com H. Anti-higiênico, a segunda começa com H. Co-herdeiro, a segunda começa com H. Extra-humano, a segunda começa com H. Hidrotópico, a segunda começa com H. Sobre-humano, a segunda começa com H. Então, todas as palavras que começam com H, vai levar hífen. Utilizamos o hífen quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra começar com a mesma consoante. Então, aqui, ó, subbibliotecário. Eu tenho B e outro B repetido. Então, quando tiver consoante repetida, usa hífen. Interregional, ó, consoante repetida, usa hífen. Superromântico, consoante repetida, usa hífen. Com o prefixo sub, diante de palavras iniciadas por R, usa-se o hífen. Ó, sub-reino, palavra que começa com R. Sub-região, palavra que começa com R. Sub-reitor, palavra que começa com R. Aí você tem que usar isso. Diante dos prefixos além, a quem, bem, ex, pós, recém, sem, vice, usa-se o hífen. Então, além mundo, a quem mar, recém-casado, sem teto, vice-diretor, todos levam o hífen. Então, vamos ver aqui. O hífen encontra-se presente diante do advérbio mal quando a segunda palavra começar por vogal ou H. Ó, mal acabado, começa com A, segunda palavra. Mal-humorado, começa com H, segunda palavra. Mal intencionado, começa com I, a segunda palavra. Então, a gente tem que colocar o I. Os prefixos circun e pan, diante da palavra iniciada por vogal, M, N ou H, emprega-se o I. Então, circun adjacente, começa com vogal. Pan-americano, começa com vogal. Circun-hospitalar começa com H e pan-helênico começa com H. O hífen encontra relacionado a casos relativos a ênfase e a mesóclise. Então, amá-lo, eu tenho aqui o hífen para separar a forma verbal, dar-te dois i para separar a mesóclise e entreguei-lhe o i para separar a ênfase aqui, né? Usa-se o hífen mediante sufixo de origem tupi-guarani, representados por Açu, Guaçu e Mirim. Capim-Açu, Cajá-Mirim, Amoré-Guaçu. Então, esses prefixos aqui você tem que usar isso.
Caso tenha-se emprego if, não se utiliza mais o if quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar por uma vogal diferente. Então, eu tenho aqui, antes era autoaprendizagem separada, agora é tudo junto. Quando as vogais são diferentes, não tem mais hífen. Tá? Autoaprendizagem é vogal diferente, então não tem hífen. Autoestima, vogal diferente, não tem hífen. Autoinstrução, a vogal diferente, não tem hífen. Coedição, vogal diferente, não tem hífen. Infraestrutura, a vogal diferente, não tem hífen. Semi-analfabeta, a vogal diferente, não tem hífen. Né? O pai que antes tinha, mas agora com o novo acordo não tem mais. Essa nova regra favorise algumas exceções existentes antes do acordo, que é antiaéreo, anti-americano, socioambiental. Essa já não existia antes do acordo, continua do mesmo jeito. Não se usa mais o hífen em determinadas palavras que perderam a noção de composição. Então, por exemplo, manda-chuva não tem mais hífen, paraquedista não tem mais hífen, paraquedas não tem mais hífen. Tá? Antes tinha, mas agora depois do acordo não tem mais. Quando você for escrever sem hífen. O emprego do hífen ainda permanece em palavras compostas que não contêm elementos de ligação, como também naquelas que designem espécies botânicas e zoológicas. Então, amarelo claro, bem-te-vi, conta-gotas, guarda-costas, erva doce, caneta tinteiro. Essas palavras não têm elementos de ligação e há outras designam espécies botânicas ou zoológicas, né? Agora vamos ver aqui. Não se usa mais o hífen em locuções substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas ou conjuntivas. Então, café com leite não tem mais hífen, camisa de força não tem mais hífen, fim de semana não tem mais hífen. Exceções. O hífen ainda permanece, em alguns casos, expresso por cor de rosa, água de colônia, lua de mel. Quando a segunda palavra começar com R ou S, depois do prefixo terminar em vogal, retira-se o hífen e essas consoantes são duplicadas. Então, por exemplo, antirreligioso, tira o hífen e duplica o R. Antirracismo, tira o hífen e duplica o R. Antissocial, tira o hífen e duplica o S. Autossugestão, tira o hífen e duplica o S. Extra-regimento, tira o hífen e duplica o R. Contrassenso, tira o hífen e duplica o S. Ultra sofisticado, tira o hífen e duplica o S. Ultrassom, tira o hífen e duplica o S. Observações importantes. O hífen será mantido quando o prefixo terminar em R e o segundo elemento começar pela mesma letra. Então, hiperrequintado, termina em R e o outro começa por R também. Interregional, termina em R e o outro começa por R. Superromântico, termina em R e o outro começa com R também. Além disso, a nova regra dá domínio a algumas exceções existentes antes do acordo, espécies por mini-saia, mini-submarino, mini-série. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com consoante de R ou S. Então, aqui, antinatural, não tem hífen. Antiprojeto, não tem hífen. Contra-chefe, não tem hífen. Geopolítica, não tem hífen. Semiciclo, não tem hífen. O hífen não deve ser usado quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra começa com vogal ou uma consoante diferente. Então, hiperativo. O ativo começa com A, então não leva hiper. Hipertensão, hiper. Aqui começa com uma consoante diferente, então não leva hiper. Interescolar, começa com uma vogal diferente. Escolar, né? Subemprego, começa com uma vogal, então não leva hiper. Superpopulação, começa com uma consoante diferente. Não se usa o hífen com o advérbio mal quando o segundo elemento começar por consoante. Mal dormido, mal governado, mal vestido, mal sucedido. Então, aqui, ó, depois do mal é consoante. Tá?
Então, não leva isso. Bom, gente, aí nós terminamos aí a matéria do IFE. Tá? Exercício você vai ver lá no planejador. Não deixe de fazer, porque você vai estar treinando e fixando a matéria, tá bom? Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.